Este foi o último a fazer o teste de admissão da academia. Achou que era só perda de tempo, pois nada ali era um desafio para ele. Ban já enfrentara esses monstros muitas vezes, e sua habilidade especial era absorver atributos e se fortalecer a cada vitória contra inimigos poderosos. Ele foi invocado a outra dimensão, onde esta escola foi criada para treinar guerreiros fortes, para um dia completarem a Torre de Babel. Ban Yu-won não entendia as regras deste mundo, mas lembrava-se de ter lido um livro que narrava a história daquela torre. Ele fez o teste e superou tudo facilmente. Assim que passou, ele foi teleportado direto à academia, restando poucos minutos para a cerimônia. Todos se chocaram, pois o prazo já tinha expirado, mas logo riram ao ver que ele era só um humano. Foi quando Ban percebeu: os alunos não eram humanos. Havia diferentes raças, e ele via atributos absurdamente fortes. Um grupo de humanos o chamou, dizendo que raças inferiores sentavam atrás. Seu lugar já estava reservado com os chamados inferiores, mas Ban notou algo estranho. Esses que pareciam mais fracos tinham atributos monstruosos. Aquele era perigoso. Aquela garota era um monstro, e o outro tinha atributos superiores a todos. Até então, Ban se via o monstro, mas percebeu que precisava evoluir muito para alcançá-los. Apresentou-se a Ruchel, uma garota tão linda que ele não resistiu. Depois, cumprimentou outra garota, diferente de Ruchel, com um olhar intimidador. Ela estava curiosa sobre o artefato no braço dele. Ele revelou ser Eva, um artefato consciente. A garota era Doku Yeon, filha de um mestre Murin. Yu-won pensou se ela usava artes marciais e ki para explosões. Todos riram. Ela corou e admitiu que ele estava quase certo. O menino loiro, Slight e Ruchel pareciam os únicos humanos ali. Mas uma luz forte os interrompeu. O teto se abriu e um som ecoou. Uma tensão esmagadora tomou conta de todos. Ruchel, Slight e Ban sentiram terror. A pressão era insana. Yu-won sabia que vinha do céu, mas não entendia o que era. Início da 257ª cerimônia da Academia da União. Parabéns a todos. Os 4 alunos especiais se reúnem no escritório da professora Yumina. Ela pergunta se gostaram do discurso do diretor e um silêncio constrangedor se instala. Yu-won quebra o gelo. Aquela foi incrível. O olho gigante era o diretor. A surpresa de Yumina é genuína. Dogo Yeon pensou que a presença do diretor estava oculta por magia poderosa. Como esse novato o viu? Yumina confirma que sim. Aquele era o diretor, uma entidade que raramente se mostra. Ela avisa Yu-won que ele terá uma reunião particular com o diretor mais tarde. Ela se apresenta formalmente como a professora designada para a turma especial pelos próximos 5 anos. Sua mensagem é clara. O sucesso deles é dela, então se esforcem. Ela os alerta sobre a inveja e hostilidade dos alunos regulares, que os verão como forasteiros ali. Fiquem juntos, ela avisa. De hoje em diante, será uma equipe que subirá a torre lado a lado. Por fim, a academia preparou um presente de boas-vindas. Uma luz clara preenche o cômodo, e em suas mãos, um colar com um pingente surge. É uma carteira de estudante? Pergunta Slight. Yumina explica que é muito mais. É uma identidade, passe para as instalações e teletransporte pessoal. Para ilustrar Slight, ao mexer no pingente, faz com que ele, Dogo Yeon e Ruchel sumam e surjam no mesmo lugar, totalmente confusos. Yumina sorri. O pingente é o único modo de entrar na torre. Cuidem bem dele. Os 3 saem da sala confusos, pois Yu-won ficou. Doku Yeon, observadora, suspeita o motivo. Provavelmente por ter sido o único a encarar o diretor. A cena muda. Yu-won está sentado, curvado numa cadeira grande, numa sala imponente. Ele só pensa que errou para ter uma reunião particular. Uma voz forte e serena ecoa na sala, vinda de uma figura sombria. Ban Yu-won, diz o diretor. Enfrente-me, não tenha medo. Afinal, esta não é minha forma real. Na sala imponente, Yu-won fitava o chão, intimidado pelo diretor. A voz antiga ecoa. Está tudo bem. Pode olhar para mim. Hesitante, ele ergue a cabeça. A cena o confunde. Ninguém na cadeira do diretor. Na mesa, havia uma boneca de pano. A voz vinha dela. Diretor ou chanceler? Yu-won pergunta à boneca. A resposta é direta. Pode me chamar de mestre. Ele então explica a reunião. Não interfere no desenvolvimento dos alunos, pois, se fracos, que assim permaneçam. Seu único objetivo é ver quem atingirá o topo da torre. Yu-won absorve a informação em silêncio. Para o mestre era espetáculo. Para ele, a torre era legado familiar, disposto a morrer por ela. E para os outros, porque tantos ali com o mesmo fim? Quebrando o silêncio, ele olha para a boneca e pergunta: o que é a torre? A boneca de pano fica quieta, então revela:
A torre é um caminho para o divino, um julgamento. A resposta ecoa na mente de Yu-Won, que tenta entender se divino se refere a deuses ou algo diferente. O mestre, então, acrescenta que Yu-Won possui o maior potencial que viu em séculos, por isso, abrirá uma exceção à sua regra de não interferência. A boneca aponta para Yu-Won e seu pingente de identificação no bolso brilha intensamente. O que está havendo? Pergunta o protagonista assustado. O mestre explica que expandiu seus privilégios, dando-lhe acesso total a masmorras fora da academia, para aprimorar suas habilidades antes da torre. Fora da academia? Yu-Won pergunta, mas sua questão é interrompida por um portal que se abre sob seus pés, começando a sugá-lo. Lutando para se equilibrar, o mestre o instrui. Se progredir bem, mais privilégios terá. Que privilégios? Ele grita, já engolido pela escuridão. A última coisa que ouve é a boneca. O privilégio de explorar a torre sozinho. Esperarei. A viagem é instantânea e desorientadora. Yu-Won cai do portal em algo macio. Como foi a reunião com o diretor? Pergunta uma voz gentil. Ao levantar o olhar, ele se vê no colo de uma professora com flores no cabelo, o que o faz dar um pulo, com o rosto rubro. Ela ri, diz que o diretor sempre se despede assim. Ao ver a ID de Yu-Won, arregala os olhos e sussurra. Inacreditável. O diretor permitiu a um aluno sair da academia. Ela explica sua sorte, explorar masmorras livremente e fortalecer-se sem restrições escolares. Só então ele entende. Não foi castigo por fraqueza, mas um dom por ser promissor. A professora, com uma ponta de inveja, recomenda que ele visite Honika, cidade famosa por seu belo templo. Depois, Yu-Won anda por uma estrada de pedra com uma cidade imensa no horizonte. Ele lembra do pedido do professor por 1 ou 2 garrafas de álcool e sorri. A troca de informações valeu a pena. Sua mente se volta à última conversa com o avô. Na lembrança, o velho lhe dá uma pequena bolsa, perguntando se ele estava pronto. Dentro, barras de ouro brilhavam. É o legado ancestral, disse o avô, sorrindo. O ouro tem valor em todo lugar. Antes, carregar tanto seria um risco, mas com seu inventário, era a preparação ideal. Ele pega barras, sentindo o peso da herança e responsabilidade. Finalmente, chega à cidade. Honika. Metrópole com arquitetura antiga e tecnologia fantástica mescladas. Carros e motos voadoras cruzam o céu. Yu-Won os observa. Distraído, é parado por 2 guardas. Sua suspeita inicial vira respeito ao verem o uniforme da academia em seu ombro. Eles saúdam e explicam que a paz na cidade é mantida pela academia e pelo chanceler. Vendo o novato, os guardas se ofereceram para ajudar. Algo mais? Yu-Won pergunta, com um sorriso maroto no rosto. Ele aponta o céu para uma motocicleta voadora. Eu quero uma, diz, com os olhos brilhando. Longe da academia, Yu-Won voava livremente pelos céus de Honika, rasgando o vento com sua nova motocicleta voadora, cruzando campos e mergulhando de penhascos. Pura liberdade. Foi uma compra impulsiva, mas que valeu a pena. Ao questionar o preço, os guardas disseram que o modelo básico estava 250 mil wones. Yu-Won, desconhecendo o valor, tirou uma barra de ouro e perguntou seu preço. A reação dos guardas foi de choque total. Aquela única barra de ouro, como ele descobriria, valia mais de 7 milhões de wones. Em voo, Eva, sua arma em forma de cobra, surge em seu ombro. Animado, ele a questiona sobre a viagem. Ele infundiu na moto conceitos de demônio e fantasma, a tornando um artefato vivo, irmã de Eva, chamada Lilith. As duas se deram bem, explorando o novo mundo. Na academia, a liberdade virou dor de cabeça. Yu-Won estava prostrado na mesa, Slight o fitando furiosamente. Estou decepcionado, disse o loiro, ao colocar-lhe um copo de água. O motivo da raiva era que Yu-Won sumiu sem dizer nada após a reunião inicial do grupo. Ele se desculpa, culpando o professor por insistir em beber, mas Slight não se convence. O que é? Indaga Do-Gu-Yan, a garota de cabelo branco, apontando para o emblema na camisa de Yu-Won. Ele explica sem graça que virou presidente de turma. Slight concorda, mas Do-Gu-Yan o interrompe. Sou a mais forte. O cargo é meu, declara, olhando Yu-Won. Slight irrita-se com a arrogância. Sempre ages como a melhor, retruca. A discussão esquenta ao Do-Gu-Yan revelar saber do plano de Slight de escalar a torre só. Surpreso, o espadachim gagueja. Rachel, a garota de cabelo rosa, observa curiosa. Cansado da briga e da dor, Yu-Won deita a cabeça na mesa. Ele analisa a nova equipe. Slight, um leão arrogante. Do-Gu-Yan, uma gata de rua que faz inimigos. E Rachel, uma cachorrinha dócil. Suspirando, levanta a mão para chamar a atenção. O líder não precisa ser o mais forte, ele argumenta. Senão, as decisões seriam só deles.
O trabalho do líder é unir o grupo. Após longo debate, Do-Goyan cede. Ela se levanta e, examinando Yuan, aceita a decisão. Saiba, porém, diz, olhando o slide. Para ter o que queremos, às vezes temos de aceitar coisas desnecessárias. Ao se afastar, Slide tremia de raiva, e Yuan se perguntava como uniria aqueles dois orgulhosos. Aproveitando o silêncio, Ruchel se aproxima com os olhos brilhando. Yuan, onde está aquela cobrinha branca? Sua primeira missão como líder já era um desafio. Na primeira aula prática, em campo com outras turmas, um aluno da turma 1, de corpo de pedra, desafiou o professor. Os alunos regulares, já irritados com os de admissão especial por privilégios, ficaram agitados, querendo lutar. Yuan fez cara de desentendido, mas Slide, esperando isso, sabia o ressentimento das outras turmas. No caos, Erector, o aluno de pedra, nota o broche da professora Yumina no uniforme de Yuan, símbolo de seu status. Furioso por ver um fracote com essa honra, ele exige ser o primeiro a lutar. O professor, achando a rivalidade interessante, olha para Yuan. Certo, anuncia o professor à multidão. Ban Yuan será o oponente de Erector. Na sua sala, a professora Yumina lia os relatórios da aula, incrédula. Um combate prático entre turmas logo na primeira aula. A decisão era desproporcional e arrogante. Ela se perguntava quem elaborara currículo tão hostil. No campo, o professor substituto anunciava o confronto, e Yuan, calmamente, levanta a mão. Com um sorriso carismático, ele tenta ser respeitoso. Professor, minhas habilidades não servem para combate. O professor ajeita os óculos com escárnio. Bobagem. Menos 3 pontos por desculpas esfarrapadas. O professor claramente queria humilhá-lo. Pensando rápido, Yuan tenta algo diferente. Fui aceito por admissão especial com habilidades únicas, que não envolvem combate direto. A esquiva irrita mais o professor, que grita não tolerar desrespeito. Menos 5 pontos. Yuan levanta a mão e, para a surpresa de todos, diz: certo, eu luto, mas me dê uma semana. Garanto que estarei pronto. Silêncio chocado, seguido por sussurros e risadas de desprezo. Para eles, era a confissão de um covarde. Uma jovem de cabelo azul e chapéu de bruxa o observa, cética, duvidando que ele fizesse algo em 7 dias. O professor, vendo a oportunidade, concorda com um sorriso venenoso. Excelente. O combate entre Ban Yuan e Erector ocorrerá em uma semana e será transmitido ao vivo no site da academia. Era exatamente o que ele queria, uma humilhação pública. Yuan encara o gigante Elector, seu oponente, e ativa seus olhos. Os atributos eram brutais. 5 vezes mais vida, 10 vezes mais força. Uma diferença esmagadora. Mesmo assim, em sua mente, um plano se formava. Ao calcular, notou os olhares preocupados de Slide e Ruchel. Precisava ficar mais forte para acompanhar esses monstros. Ele vê Do-Goyan se alongando. Ela vira para a turma e diz friamente: queriam ver as habilidades da admissão especial? Certo. Sou especialista em combate. Quem vai? Yuan a analisa e se choca. Seus atributos eram tão absurdos que seus olhos mal os processavam. Uma potência de Hunt S duplo. A arrogância da turma, sumiu. A multidão que antes gritava por luta, agora estava em silêncio. Do-Goyan, cansada de esperar, aponta e chama Erector com um sorriso predador. Você, o que mais latiu, venha, vou te esmagar. O gigante de pedra gela, suor escorrendo pelo rosto. Seu alvo era o novato fraco, não essa calamidade em forma de mulher. Yuan percebe que se lutassem, o oponente não se recuperaria a tempo para o confronto em uma semana. Mesmo sem simpatia por Erector, Yuan corre ao amigo, não o infante. É meu oponente semana que vem. Do-Goyan o olha surpresa. Só estou te defendendo, diz ela. Ele agradece, mas afirma: preciso provar meu valor com minhas mãos. Por favor, entenda. Um sorriso surge em seus lábios. Pensei que fosse só um cara com truques. Talvez eu estivesse errada. Satisfeita, vira-se à multidão pela última vez. Mais alguém? Ela indaga e desviam o olhar. Latem como cães, mas fogem de rabo entre as pernas. Yuan e os outros suspiraram aliviados, mas a humilhação acendeu o ódio dos alunos regulares. Das arquibancadas, uma nova e arrogante voz ecoa no campo. Quem você está chamando de cachorro, garota? Todos se viram para um loiro com chifres imponentes e uma aura avassaladora. São os fracos que andam em grupo, diz ele sorrindo com desdém, rosnando para proteger seu grupinho. Cachorros pequenos são patéticos. A atenção de Do-Goyan volta-se para ele, e um confronto mais perigoso estava para começar. O homem de chifre sorriu arrogante, certo de que ninguém o desafiaria, mas Yuan viu mais. O poder daquele homem era de outra categoria. Quem é ele?
Yuan indaga. Slight responde tenso. É Ortema, regente da dimensão Kituis. Ele faz parte de uma das 10 famílias principais que dominam as dimensões de maior hunting. Ao descer, Ortema causou nervosismo até nos seus. Ele exige ao professor substituto que a luta seja oficial. O professor, com um sorriso malicioso, pega um gravador. Ele transmitirá tudo na intranet da academia, explica Slight. A surpresa de Slight é dupla. Yuan entende a intranet, tira um aparelho do inventário e acessa o canal da academia. Ruchao e Slight se juntam, maravilhados. Na transmissão, o rosto do professor mostra seu objetivo, humilhar o grupo de admissão especial. Yuan, ao ver Doguion na arena, sabe que não sairia como o professor planejou. Os combatentes se encaram, suas auras já distorcem o ar. Dê o primeiro passo, diz Ortema, desdenhoso. Doguion estende a mão em desprezo. O novato é você. Posso conceder-lhe o primeiro movimento. Insultado, Ortema ergue a mão e com voz poderosa ordena. Ajoelhe-se. Um tsunami de força invisível explode dele, uma pressão esmagadora que varre toda a arena, derrubando alunos nas arquibancadas. Slight sente o ar arrancado, esmagado. Ruchel, apavorada, agarra o braço de Yuan, temendo. É uma distorção da lei natural, Yuan murmura, e Slight o encara, chocado. Mas no centro, Doguion segue imóvel, inabalável. Uma aura sombria, esmagadora, e uma sede de sangue irrompem dela. Com um gesto elegante, ela dissipa a pressão de Ortema como uma brisa. O professor fica chocado. A equipe de Ortema, sem palavras. Até Yuan, ciente da força dela, percebeu que seu poder era maior do que imaginava. Seu poder é tão ridículo quanto esses seus chifres, ela retruca, com a voz gélida. Ela some e reaparece em frente a Ortema, desferindo um chute certeiro em seu tronco. Pego de surpresa, ele mal ergue os braços para bloquear. O impacto o arrasta. Não use o mesmo truque 2 vezes, ela avisa. Começa a caçada. O que segue é um massacre. Doguion move-se como uma sombra letal. Ortema não acompanha seus ataques velozes, acostumado a lutar com poder avassalador. Ele tenta contra-atacar, mas seus movimentos são lentos. Ela se esquiva com facilidade, chutando o queixo dele e o fazendo cambalear. Ela domina um regente, sussurros em descrença. Yuan observa tudo, não com surpresa, mas friamente. Sua habilidade suprime movimentos, mas nela não funciona. Ele não está acostumado a lutar. Slight se impressiona. Como percebeu esses detalhes em luta tão frenética? Ortema se humilhava a cada golpe que recebia. Só sabe falar? Ela o provoca, desviando de outro golpe. No limite, Ortema perde a razão. Com um grito de pura fúria, ele libera toda a sua aura. Seus olhos brilham em chamas. Como ousa me humilhar assim? Ele ruge, com a energia explodindo. Nunca vou te perdoar. Você pagará com a sua vida por este insulto. Perante o ódio e o poder, Doguion apenas o encara com um olhar frio, pronta para o que viesse. Doguion permaneceu serena, à espreita, esperando o momento certo para atacar Ortema. Isso é um conceito que você não deveria discutir tão levianamente, ela diz. Sua aura ameaçadora condensa, pronta para um contra-ataque. Ela avança, mas é interrompida. Palmas ecoam pela arena. Era a professora Yumina, que entrou no campo de batalha. Sua presença dissipou as auras hostis e um vasto campo de flores brotou do chão de pedra, enchendo o ar com o doce perfume da primavera. Surpresos, os combatentes veem pétalas flutuando. Com um sorriso e autoridade, Yumina os repreende. A academia não incentiva lutas desnecessárias. Guardem força para a torre. Furioso e humilhado, Ortema cerra os dentes, vira e sai sem dizer uma palavra. Você é bem forte, professora. Doguion comenta com rara admiração. Yumina sorri e Doguion volta ao grupo. O que achou da luta? Ela pergunta a Yuan. Ele responde que assistir foi de grande ajuda, mas é interrompido por uma cabeçada. Assustado, ele se vira e vê Ruchel, trêmula de medo, o usando de escudo contra Doguion. Ele a acalma, e a guerreira de cabelo branco os observa, alheia ao pânico que sua aura causava. Em campo, Yumina repreendia o professor, deixando claro que sua atitude era inaceitável e que um simples pedido de desculpas não resolveria. Então, ela anda até Yuan, aponta para o broche em seu peito e o ajeita com um toque. Para um representante, dignidade é tudo, diz ela piscando. O gesto tão casual e íntimo provoca inveja e olhares furiosos dos rapazes. Yuan suspira. Em vez de ajudar, a professora só jogou lenha na fogueira. Após a batalha, a fofoca se espalhou. O vídeo que o professor postou para humilhá-los teve efeito contrário.
A gravação do domínio total de Do Gu-yeon sobre o tema explodiu em comentários. Duas figuras viraram o centro: Do Gu-yeon, a rainha de prata, e Yoo-won, o mestre da negociação, que astutamente negociou sua própria luta. A interação dele com a professora Yumina, ao fim do vídeo, gerou mais teorias, e os alunos especiais viraram celebridades da academia. Yoo-won ri ao ler os comentários com seu grupo. Ao lado, Slide tentava decifrar a gíria da internet, perdido. Não é estranho que falem de nós, diz Do Gu-yeon, soltando uma bomba. Mas Ortema não era o mais forte da turma deles. Ela se lembra da garota de cabelo azul com chapéu de bruxa. Havia outro mais capaz. Yoo-won não notou, focado na luta dela. A conversa para ao notarem Rukel sentada à parte, aterrorizada por Do Gu-yeon, sem conseguir se aproximar. Vendo a situação insustentável, especialmente por serem colegas, Yoo-won age. Abre o inventário, pega um pote de vidro. Acho que sei resolver isso, diz. Era geleia de elixir especial. Ao abri-lo, um aroma doce e convidativo inunda o ar. A cabeça de Rukel vira, olhos fixos no pote. Yoo-won serve pão com geleia de elixir ao grupo. Slide e Do Gu-yeon provam e seus olhos se arregalam. Delicioso, exclama o loiro. Até a pose fria de Do Gu-yeon se desfaz, e ela gagueja. Incrível. Sorrindo, Yoo-won vira-se e chama Rukel, já babando. Venha comer. Hesitante, ela se aproxima e pede pão. Ao morder, seus olhos se enchem de pura felicidade. O sabor e o efeito calmante do elixir a desmedam. Rukel saboreia seu pão. Yoo-won oferece outro pedaço a Do Gu-yeon. Considere um favor, ele diz. Ao ouvir favor, a expressão dela muda. Ela se levanta decidida. Antes que Yoo-won reagisse, ela o puxa pela gravata, para perto do rosto dela, enquanto ele ainda segurava um pão no ar. Em troca da geleia, ela diz, séria, vou te dar uma aula particular de artes marciais. Antes que Yoo-won respondesse, o mundo dissolveu-se. Estavam em uma sala de treinamento espartana, reflexo da mente focada dela. Do Gu-yeon pega uma espada de madeira. Não se mova descuidadamente, avisa. Com um balanço, a lâmina corta o ar, criando uma pequena rajada de vento. Ela adota uma postura de batalha, e instantaneamente, uma intensa pressão emana dela, que avança. É um borrão, uma estocada perfeita, rápida, que empurra o ar, parando a ponta da espada a milímetros do nariz de Yoo-won. Ele a olha, vazio, processando o ocorrido. Ela diz, isso é uma estocada, um golpe sem dúvida ou hesitação. Para ele, era inacreditável que um humano fizesse algo tão perfeito. Mas naquele instante, seu poder fez mais que observar. Ele aprendeu. Um novo conceito surgiu. Penetração. Perdido em pensamentos sobre o conceito, Da Ko-yan o traz de volta à realidade. Foco. Uma estocada não tem só uma forma. Ela executa uma série de golpes no ar, cada um sutilmente diferente do anterior. Quantas estocadas? Conte força. O que imitar? Há inúmeras variáveis, explica ela. Mas a base final é aquela onde só se precisa de uma estocada. Nunca esqueça. Suas palavras, que dominavam um conceito puro, traziam a essência da verdade. Ela lhe entrega a espada. Sua vez. Com a arma, Yoo-won pede para não rir da imitação dele. Se me copiasse perfeitamente na primeira, ela sorri, meus 10 anos de treino seriam inúteis. Ele imita a postura e o golpe. Quando ele estoca, o sorriso de Da Ko-yan some. Ela não acredita. Ele entendeu a essência do golpe ao vê-lo uma vez. Mas Yoo-won não estava satisfeito. Algo parecia errado, pois ele focou em misturar vários conceitos. Mas a lição a fez ver o erro. Precisava focar em um conceito por vez. Tira a camisa para se mover melhor, concentra-se, repete o movimento, refletindo. Por que penetração? A resposta veio como um raio. Pois Do Gu-yeon, a usuária original, crê com toda a alma que a verdadeira essência de uma estocada é penetrar no alvo. Com isso em mente, ele foca toda a força num ataque. O resultado é totalmente diferente. O golpe é imensamente mais poderoso, como se ele e a espada se tornassem a personificação do conceito de estocada. Pare, ela ordena, vendo o esforço esgotá-lo. Ele cai ofegante, notificações do sistema surgem, conceito de artes marciais aprendido, conceito de esgrima absorvido como subconceito. Vê seus status, e seu queixo cai, seus atributos dispararam. O conceito de esgrima, antes estático, cresceu drasticamente, suas habilidades de combate dobraram. Nunca pensei que perderia assim, ela murmura impressionada. Ele, envergonhado, coça a cabeça e diz que só imitava e aprendeu rápido por ela ser ótima mestra. O elogio a surpreende. Ela vira o rosto para esconder o rubor.
Satisfeito, Yuan agradece e oferece um elixir. Um elixir não basta por esta lição, diz ela. Ele se retesa, sem saber o que oferecer. Ela sorri, vendo a preocupação. Não se preocupe, diz com brilho nos olhos. Terei minha compensação com o tempo. Esteja preparado. Com o clima mudado, ela o lembra da próxima aula e eles se teleportam. Yuan pensava no sorriso dela quando a cena muda. Nos corredores, Ruchao e Slight andam distraídos, olhando o celular. De repente, Ruchao esbarra em alunos de outra classe, com olhares hostis e auras ameaçadoras. O líder do grupo bateu na parede, bloqueando-lhe o caminho. Aonde vai, gracinha? Diz ele com um sorriso zombeteiro. O valentão seguia bloqueando o caminho, mas Ruchao, irritada, não se intimidou. Vendo a cena, Slight não hesitou e se pôs entre eles. O que você quer com minha colega? Ele pergunta, voz fria. O agressor o encara, irritado. Saia! Nesse momento, Yuan e Do-Gu-Yeon aparecem no corredor, teleportados. A chegada súbita da Rainha Prateada altera tudo. Reconhecendo a guerreira que humilhou Ortema, o grupo de valentões recua, fugindo, mas não sem antes lançar uma ameaça velada. Ruchao se esconde atrás de Slight, agradecendo a defesa. Yuan nota a fúria contida nos olhos do amigo. Isso não havia acabado. Momentos depois, na sala, um professor idoso dava uma palestra sobre a história da União. Mas para os valentões, a aula era uma chance de continuar o assédio. Secretamente começam a fotografar Ruchao, cochichando malícias. A moça ignorou, mas tristeza e desconforto eram nítidos. Slight e Yuan sentiram a raiva crescer. Não importava o mundo, pensou Yuan. A maldade humana era sempre a mesma. Incapaz de se conter, Slight se levanta e chama a atenção do professor. Com licença, alguns alunos estão atrapalhando a aula. O velho professor só pede silêncio e, sem dar muita atenção, retoma a explicação. Os valentões zombam de Slight, o chamam de ingênuo e o acusam de querer se exibir. A provocação cresce quando perguntam se ele e Ruchao namoram. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Ruchao. Foi a gota d'água. Com um estalo, Slight quebra um lápis, pronto para explodir. Antes de levantar, Yuan o segura. Calma, sussurra ele. Sério? Slight responde, incrédulo. Criar caso aqui só piora, diz Yuan, mostrando o celular. Apenas veja. Na tela, a transmissão ao vivo no Union Tuber. Slight entende, um sorriso malicioso surge em seu rosto. Ele vira aos valentões e diz, continuem rindo, por favor. A audiência adora. Confusos, olham e não veem nada. Mal sabiam eles que a pequena Eva, atrás deles, filmava tudo, do início, com uma câmera na boca. Em segundos, a sessão de comentários da live explode com centenas de indignações. Ótima iniciativa. Do-Gu-Yeon comenta a Yuan, que só responde, mexeram conosco. Não escapariam. Quando os 3 patetas finalmente percebem, já era tarde. Tentam se esconder e buscam pela câmera, até que um vê a pequena cobra branca. Antes de alcançá-la, Eva some num piscar de olhos. O barulho chama a atenção do professor, que desta vez perde a paciência. Seus nomes e fora da minha sala agora, ele ordena. Enquanto eram expulsos, o professor resmungou que lhes daria notas baixas. Yuan achou a punição leve, mas Ruchao, mais aliviada, discorda. Foi o bastante, disse sorrindo e agradecendo aos dois. Estou bem, graças a vocês. A gratidão une o grupo. Até Do-Gu-Yeon sorri. Concordam que tudo melhorou com Yuan presidente, mas a paz durou pouco. Após a aula, os valentões expulsos esperavam no corredor. Assustada, Ruchao se escondeu atrás de Yuan. A irritação voltou. Os agressores não estavam de mãos vazias, estavam armados. Diante das armas apontadas para eles, Slight avança com uma calma perigosa. O que querem? Slight, diante de 3 valentões armados, manteve-se firme. O líder exigiu explicação pela humilhação da gravação, que, segundo eles, arruinou suas notas. Yuan notou o professor substituto observando de longe, sem fazer nada, mesmo vendo seus alunos com armas. Era o desprezo puro pelas dimensões inferiores. Gritos voltaram. Slight, com calma assustadora, só os olhou e disse, bárbaros. A ofensa foi o gatilho. O líder avançou, espada apontada. O que disse, criatura inferior? Slight então sacou sua espada. Com um gesto casual, um feixe dourado fendeu o ar. A espada do valentão partiu-se ao meio e a lâmina voou. O shot foi completo. Yuan, ao analisar o golpe, notou a energia dourada na lâmina de Slight, aprendendo um novo conceito. O agressor, por sua vez, tremia de medo. Slight avançou, pousando a espada no pescoço do rapaz, que caiu aterrorizado. Se pedisse educadamente, disse Slight, frio, eu teria conversado. Sua personalidade mudou, ficando fria e autoritária.
Enquanto os amigos praguejavam, Slight virou-se ao professor. Qual a punição para alunos que atacam colegas com armas reais? O professor, surpreso, desviou o olhar e disse que a academia incentivava a luta. Mas eu não aceitei lutar, Slight retrucou. O professor tentou reverter, acusando-o de sacar a espada primeiro e mentir sobre não ter visto insultos anteriores. A fúria de Slight explodiu. Sua aura dourada intensificou. Mas antes de agir, sentiu um peteleco. Era Do-gu-yeon. Com um toque, dissipou a aura de Slight, o trazendo à realidade. Atordoado, fez a espada sumir, enquanto o professor, perdendo o controle, saiu resmungando. Do-gu repreendeu Slight, e Yu-Wan notou que a espada dourada afetava a personalidade do amigo. Em uma refeição, Yu-Wan repreendeu Slight por impulsividade. Arrependido, desculpou-se, insistindo que controlava a espada. Do-gu interrompeu, lembrando-os do aviso da professora Yumina. Se exibissem tanto poder, a hostilidade dos alunos aumentaria. Ela se voltou a Yu-Wan. Você é o representante. Qual o plano? Yu-Wan refletiu. O problema era o sistema acadêmico, baseado em preconceito e status. Ele perguntou, o que conquista as massas? Poder? Sugeriram. Yu-Wan sorriu. Outra coisa. Já temos isso. Com os dedos, imitou uma câmera. O plano era simples e genial. Um canal no UnionTuber para exibir o dia a dia, construir uma imagem positiva e mudar a percepção. A primeira gravação foi um treino entre Do-gu-yeon e Slight, relutante. Para forçá-lo a lutar a sério, Do-gu o atacou, jogando-o no chão e provocando-o até que revidasse com tudo. Filmando a luta, Yu-Wan explicou a Rushao que mostrar suas habilidades intimidaria futuros agressores. O canal foi um sucesso explosivo. O vídeo da luta viralizou e outros com o grupo jogando, tomando chá com a professora Yumina e Rushao fazendo caretas, cativaram o público. Eles viraram as maiores celebridades da academia. O passo seguinte, uma transmissão ao vivo da subida na torre. No dia, a multidão os assistiu. Yumina elogiou a iniciativa e o grupo se preparou. Yu-Wan, de uniforme, destoava dos demais em trajes de combate. Com convicção, ele ajeitou a gravata e disse, isso basta. Yumina os teletransportou à torre, onde foram recebidos com olhares de admiração e curiosidade. Ele anunciou que ficariam 3 dias e 2 noites. Com uma mini-câmera flutuante registrando tudo, levou a equipe ao maior desafio, querendo que seus ancestrais o vissem. Na torre, as regras eram outras. Como Yumina havia explicado antes, os andares mudavam o layout constantemente. A morte não era permanente. A derrota teleportava para a entrada com o pingente de estudante, permitindo o retorno ao mesmo ponto. No entanto, ela admitiu que a morte era de fato o fim em certas áreas. No primeiro andar, enfrentaram ceifadores de garras, monstros gosmentos que Slight e Do-gu-yeon fatiaram. Enquanto isso, Yu-Wan tentava extrair o conceito de fogo de uma tocha, mas surpreso, seu poder falhou. Distraído, quase foi atacado. Eva o protegeu, virando uma corrente de espinhos. Ruchao agiu, revelando um lado selvagem com olhos e garras vermelhos, despedaçando as criaturas com ferocidade. Do-gu-yeon sentiu uma energia poderosa e alertou o grupo. Yu-Wan viu o obelisco formando um círculo de invocação. Ruchao, destrua-o, ordenou. Com um golpe devastador, ela estilhaçou o obelisco antes do monstro de elite aparecer, obtendo seu núcleo como recompensa. Slight notou algo. O cabelo de Ruchao, antes rosa, tinha mechas coloridas. Yu-Wan explicou ser o conceito de coração de fornalha de Ruchao, que queima emoções por poder. A garota, preocupada, perguntou se fora assustadora. Do-gu-yeon, friamente, disse que a impediria se perdesse o controle, deixando Ruchao ainda mais desconfortável. Yu-Wan interveio, prometendo ajudar a controlar seu poder, e foram para o segundo andar. Um novo cenário, um campo verde. Yu-Wan aproveitou para analisar o núcleo de Ruchao, aprendendo os conceitos de ácido e fusão. Ele infundiu a Eva com ácido e a fusão em sua arma. Monstros como espíritos malignos surgiram. Do-gu-yeon destruiu um com uma explosão de energia, sugerindo a Yu-Wan que limpasse o andar sozinho para acelerar seu crescimento. Após hesitar, ele aceitou. Esticando os braços, ele invocou Eva, que, por um círculo mágico, virou uma arma de fogo. Com um comando, a arma começou a disparar rajadas contínuas, aniquilando os espíritos em segundos. Slight, chocado, queria que seu reino tivesse tal poder. Do-gu-yeon, mesmo impressionada, viu uma falha. A arma não servia em combate próximo. Para provar seu ponto, um espírito deslizou por trás de Yu-Wan com uma boca gigante, pronto para engoli-lo. Seus amigos gritaram um aviso. O protagonista, notando a reação, virou-se e encarou o abismo das mandíbulas do monstro.
Ignorando os amigos, o herói fez uma espada surgir e encarou o espírito. Com um corte vertical, ele despachou o monstro que o atacou. Seus 2 companheiros, aliviados, puderam respirar. Slight ficou de queixo caído ao ver o protagonista empunhando uma espada. Afinal, ele fortalecera a própria espada com vários atributos, preparando-se para o sério. Já a garota de cabelo rosa sequer sabia que o protagonista lutava com espada. Ele, humildemente, explicou que não era bem assim. Ele disse que ainda estava longe de ser tão bom quanto Slight ou Doku. Ao ouvir, a moça sorriu, orgulhosa de sua melhora, e o protagonista seguiu em frente. Ele avançava, alternando tiros e golpes de espada, destruindo os espíritos malignos em seu caminho. Os monstros seguiam vindo, mas eram derrotados um a um. Agora, além de Eva, manuseava a espada com impressionante habilidade. Cada movimento mostrava tudo o que ele aprendera. Sorrindo, o protagonista comentou que, embora não fosse o melhor, estava tentando evoluir a cada batalha. Após findar os espíritos, apoiou a espada e suspirou, cansado. Ele olhou os outros e anunciou: sem inimigos por perto, resta só o último. Com isso em mente, ele invocou Eva e a transformou em corrente, mandando-a prender o último espírito. Com o monstro imobilizado, ele sugeriu uma pausa antes de finalizar. Enquanto recuperavam o fôlego, a jovem de cabelos brancos tocou os restos de um espírito derrotado e notou algo interessante. A lâmina da espada derreteu e desintegrou os monstros. Ela notou que ele usava habilidades que já tinha adquirido anteriormente. Slight também não conseguiu esconder a surpresa com o que viu. Do-Goyon não poupou elogios, dizendo que o último ataque foi excelente. Ela pensou alto, elogiando o estilo dele como superior a balançar uma espada sem estratégia. Slight, irritado, questionou por que ela o tratava como um amador. No meio da discussão, o protagonista pegou em seu inventário e tirou uma lata de energético gelada. Ele abriu e bebeu calmamente, rindo da briga. Seus 3 companheiros o fuzilaram com o olhar. Todos se zangaram querendo saber o que ele bebia e, claro, um gole. Ele só apontou a lata e disse que não tinha mais, que a bebida podia ser comprada fora. Ninguém aceitou a desculpa. Ao contrário dele, ninguém ali podia só sair e comprar algo. Chateado, ele guardou a lata, resmungando que só a usaria novamente quando estivesse exausto. O comentário chamou a atenção da garota de cabelos brancos, que assumiu a liderança. Percebendo o descanso, o protagonista correu para destruir o último monstro. No mesmo instante, um círculo mágico surgiu sob seus pés. Ao serem levados para a sala seguinte, o protagonista fechou os olhos, e ele queria dar uma boa olhada em seus atributos. Uma janela apareceu em sua mente, exibindo mais de 10 atributos. Ao ver aquilo, ele se animou. Com essa pontuação, ele já estaria no nível médio da academia. Contudo, percebeu que, para maior eficiência, devia focar na sua esgrima. A diferença de força entre ele e um veterano era de 200 pontos, impossível de superar num fim de semana. Mas, aprendendo artes marciais com a colega, achou um caminho. Sabia que adquirir habilidades não bastava, tinha que evoluí-las. Pensando em como melhorar, considerou pedir à colega que o ensinasse mais, mas logo descartou a ideia, para não sobrecarregá-la. Enquanto quebrava a cabeça para ficar mais forte, várias rajadas de ar vieram em sua direção. Ele estava tão absorto em pensamentos que não notou o perigo. Por um momento, ele pensou que estava sendo levado a outra sala. Então, uma voz gritou seu nome. Era Slight, caindo. O protagonista abriu os olhos e percebeu a situação. Em queda livre, o vento assobiava em volta, e o protagonista, por um segundo, entrou em pânico. Olhando para baixo, tentou entender por que caía do céu. Rushal, desesperada, lutava contra a gravidade, segurando a saia para o vento não a erguer. Ele, sem entender, olhou de novo. Mas, dessa vez, notou algo que o deixou apavorado. O chão abaixo estava coberto de lanças afiadas, todas para cima. Pensando rápido, ele invocou Eva, que virou uma corrente. Com um movimento preciso, a corrente envolveu Gushal, salvando-a de virar espeto por um triz. Aliviado, ele suspirou, mantendo a corrente com toda a força. Mas, bem na transição, havia uma armadilha. Tentando entender a situação, ouviu seu nome ser chamado. Olhando para trás, ele viu a jovem de cabelo rosa presa no teto. Sua sugestão era óbvia. Ele precisava se mover rápido. Mas em vez de agir, ele congelou, chocado ao vê-la pendurada daquele jeito. Assim que ela terminou, ele ouviu um barulho enorme. Uma parede se abriu, atirando lanças em sua direção. Assustado, ele pensou rápido. Não podia deixar a garota presa à corrente cair. Sem hesitar, ele deu um puxão forte na corrente, jogando-a para cima. Simultaneamente, ele pensou em invocar Lilith, controlando Eva. A jovem gritou de medo, mas ela precisava ser lançada naquele ângulo exato para que as lanças passassem sem atingi-la.
O movimento rápido do protagonista fez as lanças colidirem. Quando a garota ia cair de novo, ele já a esperava de braços abertos. Ela corou com a proximidade, e ele perguntou se estava bem. Agora, montavam uma moto voadora. Calmo, ele se desculpou pelo puxão, explicando que a situação era complexa e inevitável. Enquanto falava, mais armadilhas eram ativadas. Ele sorriu, ágil, e desviou dos machados que voavam, destruindo-os antes que se aproximassem. De repente, Slight estava diferente. Tinha agora 2 pares de asas de dragão nas costas. Com a espada divina, andou entre os machados destruídos, pensando no que acontecia. Lembrou-se do encontro com o professor. Ela disse que as armadilhas surgiriam após a sala 20, mas estavam na 3ª, e a dificuldade já era alta. Batendo as asas, Slight viu uma moto voadora cruzar a sala, e se perguntou quando o amigo obteve algo assim. O protagonista, na moto, estava irritado. Acelerou, desviando das armadilhas que surgiam. Atrás, Rochelle lembrava de como a segurara instantes antes. Agora, sorrindo, ela o abraçou, mais confortável com a situação. Surpreso com o abraço repentino, o protagonista se distraiu. Uma flecha atingiu a moto. Ele zigue-zagueou entre as colunas, tentando desviar das armas que eram lançadas. O perigo estava se aproximando, até que um feixe de luz bloqueou algumas lanças. O protagonista parou a moto e, olhando para o lado, viu Slight flutuando. Ele queria saber por que seu amigo só observava ali. Vendo Slight, o protagonista surpreso perguntou: "Que asas são essas?" Mas o garoto também tinha uma pergunta. Apontando para a moto, ele perguntou de onde ela veio, pois parecia algo de Yuan. O protagonista, temendo que Dokuyom caísse em armadilha, indagou sobre ela, mas a situação era outra. Ela se movia agilmente pelas paredes da torre. O protagonista não sabia onde ela estava, mas confiava que não cairia facilmente, e estava certo. A garota desviava das lanças como uma pro, com movimentos rápidos e precisos, de olho em tudo. Sem se preocupar com a segurança dela, Slight perguntou o que fariam. Ele se lembrou do manual. Deveriam. O protagonista pediu a Slight que fosse ao outro lado da sala para analisar o padrão das armadilhas. Ao ver Slight voar, o protagonista percebeu algo. As armadilhas só perseguiam ele. Então, ele entendeu. Elas visavam quem se movia. Ele lembrou da situação inicial com o colega e entendeu. Precisavam evitar movimentos impulsivos ali. O protagonista, frustrado, pôs as mãos na cabeça por não perceber antes. Sua colega tentava avisá-lo de outra flecha que se aproximava, que atingiu a moto voadora. Irritado, o protagonista arrancou a flecha e a segurou. Precisava avisar os outros para parar. Mas se o fizessem, como passariam de nível? Segurando-a mais forte, notou algo. Uma reação. De perto, viu que a flecha estava sendo absorvida. Era novo. Desde a primeira sala, ele tentava absorver conceitos, mas nunca dava certo. Olhou para a espada. Estaria certo o palpite? Teria que tentar. Pegou-a. A companheira, sem entender nada, só observou. Perante seus olhos, ele absorveu a espada, e os dois chocaram-se. Após a espada se dissolver em pó dourado na mão do protagonista, ele recebeu um conceito, mas não o que esperava. Em vez de espada, ele recebeu o conceito de corte, que o lembrou da técnica de perfuração ensinada por sua companheira. Enquanto pensava, Rochelle pediu para ele olhar numa direção. Viu Slight surfando numa onda de armadilhas. Após sair da onda, irritado, ele apoiou-se na espada. Isso aconteceu porque ele baixou a guarda, crendo que só as armas eram perigosas. Após cair na armadilha, a visão de Slight escureceu. Ele mal se defendia das dezenas de novas armadilhas que surgiam. Nesse momento, o protagonista não ficou parado. Ele, em Lilith, sua moto voadora, deixou Ruko para trás para ajudar Slight. Antes de partir, ele a pediu desculpas, e ela entendeu que ele não queria seu envolvimento. O protagonista, sobre as ondas atingindo o amigo, ganhava pontos em seu conceito de água. Tudo ocorreu como ele esperava. O que o tocou foi água, mas recebeu o conceito de ondas. Finalmente, ele entendeu seu poder e o motivo de não ter tido o conceito de espada antes. Enquanto ele avançava na moto, Do-Gu-Yon saltava de pilar em pilar, analisando a situação. Surpresa, ela olhou e viu o protagonista na moto, com ondas de energia saindo dela. Ele ia para Slight, pois percebeu que o estado da substância ao se manifestar determinava o conceito. Tal como a armadilha que visou seu pescoço lhe deu o conceito de decapitação. Com isso em mente, avançou contra flechas e lanças ativadas que caíam sobre Slight. Ele gritou para Slight, dizendo que cuidaria da situação e acelerou a moto. Foi ali que ele quis aprofundar sua habilidade de olho que tudo vê. As flechas se aproximavam de Slight, que gritava por ajuda. O protagonista fechou os olhos, estendeu as mãos às armas e ativou seu poder. Ao abrir os olhos, uma palavra apareceu em cada lâmina. Um conceito que ele compreendia.
A intenção de cada arma foi revelada, e todas apontavam para ele. O loirinho mal podia crer. Ele estava salvo. Contudo, ele era agora o alvo de todas as armas. Pegou uma, mas não quis pegá-las separadamente, com medo que os conceitos se misturassem e perdessem a essência. Então, ele liberou muita energia, ligando o conceito em sua mão aos demais das armas. Ao concluir o processo, um intenso brilho dourado o envolveu. O plano de infundir os conceitos foi um sucesso total. Do outro lado, a garota de cabelo rosa observava tudo. Os restos dourados realçavam a beleza da cena. Ela estendeu as mãos, a poeira dourada das armas pousando nelas. Com um sorriso, ela estava satisfeita com o progresso de Yuan. Ele parou a moto a poucos metros de Slight, que correu até ele. O protagonista ficou feliz em ver seu amigo bem. Slight ficou surpreso com o que ele trazia e perguntou o que era. O protagonista admitiu não saber, apenas que surgiu ao juntar as armas. Enquanto conversavam, uma armadilha ativou, pondo-os em alerta. Mas, para alívio deles, as garotas apareceram. Com movimentos incríveis e sincronizados, desviaram as espadas com seus golpes, impedindo qualquer mal. Ruchel suspirou aliviada e a garota de cabelos brancos os repreendeu de novo. O protagonista ficou impressionado com a performance delas e nem se importou com a bronca. Slight, por outro lado, detestou. Com a armadilha controlada, as 4 esferas de luz reapareceram e a sala mudou. Transportados, o protagonista só via a dupla brigando de novo. Slight questionou por que ela agia como salvadora, chegando só no fim para se exibir. O protagonista achou isso inspirador. Mesmo sempre brigando, ele sabia que um sempre salvaria o outro. Do-Goyon afirmou que esperou de propósito até o último minuto para surpreender a todos. Foram levados à 4ª sala. Agora, o protagonista via os monstros antes do ataque. Eram aranhas gigantes. Olhando para a criatura, ele não sabia o que era, nem seu poder. Slight explicou ser um monstro único, a aranha da torre, que surgia em qualquer lugar. Ele sacou sua espada, pronto para liderar e proteger o amigo, pois, mesmo após os ataques de Yuan, as aranhas não tinham um arranhão. Do-Goyon, contudo, deu um passo à frente, pedindo que recuassem. Ela o instruiu a observar seus movimentos de perto. Ela concentrou energia nas mãos, criando um ataque de canhão. Com um tiro poderoso, atingiu várias aranhas de uma vez. A explosão de energia os deixou sem palavras. Seu ataque superava as balas de Eva. Foi então que a jovem disse para deixar o ataque final ao protagonista. Olhando-o, ela sorriu e se gabou de ser uma mestra fenomenal. Meio sem jeito, ele sorriu, sacou a espada e pediu a Slight para cobrir suas costas. Ele avançou contra as aranhas, grato por acabar com elas. Slight e Ruchel, que observavam, estavam muito preocupados. Bom motivo. Quando o protagonista cravou sua espada na concha da aranha, o golpe foi ineficaz e suas mãos tremeram. Tentou de novo com mais força, mas a concha era grossa demais. Após o ataque falho, foi a vez da aranha. Seus olhos brilharam e ela saltou sobre ele. Sentindo o perigo, saltou para trás. Escapou por pouco, mas avançou, lembrando de usar uma estocada. Agora, ele acertou a cabeça da aranha, mas não foi o bastante para derrotá-la. O casal se animou com o progresso. Mesmo assim, o protagonista sabia que ataques fracos não adiantariam. Só de pensar, frustrava-o. As aranhas da torre eram fortes demais. De repente, ele lembrou-se de algo que devia ter pensado antes. Os conceitos da sala anterior. Não havia usado nenhum. Vendo que era o momento perfeito, infundiu o conceito de corte na espada. Assim que a arma absorveu o conceito, raios começaram a surgir e com um simples golpe, uma aura poderosa emanou. Ele decidiu testar isso contra as aranhas. A espada cortou a aranha facilmente. A sensação de finalmente acertar um golpe foi ótima. Slight chocou-se com a evolução do amigo. Dako se surpreendeu, mas não falou nada para não chamar atenção. Após o ataque, o protagonista sentiu que o corte foi limpo, mas algo estava estranho. Ele pensou se não usar a força excessiva na espada, e tentou outra vez. Vendo sua determinação, Slight e Ruchel foram ajudar. Dako, após observar, percebeu que ele fez algo na espada que o permitia cortar as aranhas com facilidade. Ela observava enquanto ele cortava as aranhas, visando aprimorar a cada golpe. Ela sabia que, ao fortalecer sua arma, normalmente se balança sem técnica, mas o protagonista não tinha esse defeito. Ela esperava que, um dia, ele compreendesse a essência do corte. Observando-o, lembrou-se de sua própria história. Após superar as 3 calamidades, ela era o maior prodígio marcial, e agora percebia que observava alguém tão talentoso quanto ela, alguém que diminuía seus próprios dons. Sem saber de nada, o protagonista brandia sua espada, focado em destruir as aranhas da torre. Na luta, sem saber o que a amiga pensava, o protagonista estremeceu. Slight, vendo-o olhar em volta,
Perguntou o que houve. De repente, seu olhar cruzou com Dako. Com bebidas na mão, ela o seguiu. Então, os 4 receberam uma mensagem externa. A mensagem era a mesma, um aviso do diretor para saírem da torre já. O protagonista não entendeu tanta pressa. Ruchel percebeu que algo afligia Dako. A paz foi breve. Ruchel gritou sobre o inimigo se aproximando. Todos olharam assustados. 2 portais gigantes se abriram, liberando centenas de aranhas. Agora entendiam o motivo da saída, e não parou aí. Mais fendas dimensionais surgiram. Ao usarem a identidade de estudante, viram que não tinham sinal. Sem as notificações, o grupo estava totalmente encurralado. Light sacou sua espada, pronto para o pior. Sabiam que era a situação perigosa que a professora alertara, uma que os aniquilaria. Os portais cobriram a sala com aranhas no chão, paredes e teto, avançando incessantemente. Ruchel e Slight avançaram para lutar. Com tantas aranhas, o protagonista ficou assustado. Nunca enfrentara algo assim. Ele lembrou da reunião em que Yumina revelou alta chance de piratas dimensionais invadirem a torre. Ela explicou que, devido a invasões, áreas seguras poderiam se tornar hostis, monstros se multiplicariam e a dificuldade aumentaria. E eles estavam vivendo esse cenário. Uma explosão abriu uma passagem na parede. O protagonista e Ruchel, em sua moto flutuante, seguiram os outros para um lugar mais espaçoso. Vendo as aranhas passarem pela nova entrada, Slight furioso. Ruchel rosnou de raiva e o brilho nos olhos das aranhas ficou mais intenso. Bem organizadas, invadiram a sala onde o grupo estava. Não tem fim, comentou a jovem de cabelo branco antes de atacar de novo. Com sua explosão de energia, ela mirou nas aranhas e atirou, eliminando várias. Vendo a determinação, Slight entrou na luta, e juntos causaram muito dano. Dako e Slight já estavam exaustos. Ruchel também, após tanto poder, já estava com o cabelo escurecido. Ela mal falava, só rosnava, querendo acabar com as aranhas. O protagonista sabia que se o cabelo dela escurecesse, tudo ficaria feio. Dako notou a preocupação e parou, vindo perto. Ela comentou a situação de Ruchel e admitiu que não aguentaria muito mais tempo sem descanso. Ao saber que ela estava cansada, o protagonista não hesitou. Tirou um energético do inventário e o entregou, dizendo que conteria as aranhas enquanto ela bebia. Ela pegou a bebida, sorriu e perguntou se ele daria conta sozinho. Pode apostar, ele respondeu, pegando uma granada do nada, pronto para lançar. Se liga nisso, disse ele, arremessando-a sobre as aranhas. Um poder envolveu a granada, explodindo e engolindo a maioria dos monstros numa onda de fogo. A explosão foi tamanha que a onda de choque quente forçou Slight a recuar, protegendo-se com a espada. Enquanto se protegia, ele viu o protagonista passar voando na motocicleta e perguntou que poder era aquele. Eu me dediquei a essa arma, ele disse, pedindo a Slight que descansasse. Ele sabia que Dako ainda tinha energia, mas não podia depender só dela. Ele avançava, sem saber por quanto tempo as aranhas surgiriam, tentando ganhar tempo para seus amigos. De repente, uma notificação chegou. O veneno de sangue em sua espada subiu para 15 e o conceito de corte para o nível 2. Surpreso, olhou a espada na mão e viu que avermelhava. Mesmo sem saber como o veneno de sangue agia, avançava, certo de que logo entenderia. Quando ele usou a espada contra as aranhas, muita energia foi liberada e algo surpreendente aconteceu. A trajetória do corte mudou, ficando mais longa. Ele percebeu que o conceito de corte aumentava a força da espada e o veneno de sangue aumentava o alcance do ataque. O problema é que, para isso, a espada precisava sugar seu sangue. O protagonista temeu a arma, percebendo que não podia usá-la frequentemente. Light se aproximou, impressionado por ele mostrar algo interessante. Ao ver Slight e Dako, o protagonista perguntou por Ruchel. Eles disseram que ela estava eliminando aranhas. Ele quis que descansassem, mas disseram que já haviam se recuperado. Ao se prepararem para render o protagonista, Slight notou a diminuição das aranhas. Ao ouvir isso, viram que o fluxo de monstros diminuía. Isso só podia significar duas coisas. Ou a batalha acabava, ou algo mais forte vinha, e Ruchel sentiu isso. Uma energia estranha a fez rosnar. Ela parou num ponto específico, bem a tempo de ver um portal, maior que os outros, começar a se formar. Foi quando a aranha monstro de elite da torre entrou. O protagonista chocou-se ao ver a aranha enorme, bem maior que as outras. Enquanto observava, Slight gritou. Deveria haver mais de um monstro de elite? O protagonista notou, virou e entendeu o desespero do amigo. Não era só um monstro gigante, eram 2. Estavam cercados. Light, muito nervoso, perguntou o que acontecia. Enquanto surtava, Dako seguia dedendo calmamente. Ruchel se irritava cada vez mais, ao contrário de todos.
Mostrando as presas, ela atacou uma das aranhas gigantes, sem pensar duas vezes. Slight preocupou-se, mas o protagonista sugeriu que coordenassem para ajudar. Concordaram em se dividir. Slight e Ruchel cuidariam de uma aranha, e o protagonista e Dako da outra. Em frente à aranha, o protagonista ergueu a espada. Toda essa confiança sumiu diante de um monstro daquele tamanho. Vendo a hesitação, Dako, que já tinha terminado a bebida, aproximou-se e sussurrou. Você disse que daria conta fácil com a minha ajuda, não disse? Afastou-se, jogou a lata vazia, materializou a espada e se postou à frente para liderar o ataque. Vamos pagar o preço da sua doçura, disse ela, encarando a aranha gigante. Assustado, o protagonista se perguntou por que ela sacara a espada. Ela claramente lhe mostrava a técnica. Percebendo seu olhar curioso, ela o encarou, irritada. Não quero sujar as mãos, não me entenda mal. Mas não era bem verdade. Após longa análise de tudo o que ele havia aprendido, ela soube que faltava um movimento para ele dominar e estava determinada a mostrá-lo. Uma forte energia azul a envolveu. Ao se aprontar para atacar, ela queria a atenção do protagonista. Seus olhos brilhavam com o mesmo azul da energia, mas ao esticar o braço para atacar, o protagonista perdeu o foco. O motivo era simples. No outro lado, Ruchel perdeu o controle e atacou Slight em vez da aranha. Ele tentou se defender, mas a garota estava enfurecida. Ninguém notou a aranha de elite se aproximando. Ela saltou, lançou um jato de teia para prender os dois. Slight, surpreso, agiu rápido. Ele lançou Ruchel para longe para ela não ser pega. Assim, foi pego sozinho na teia. A garota pousou no pilar, rosnando para a aranha, que revidou. Com toda essa confusão, era impossível para o protagonista se concentrar 100%. Percebendo a distração, Dako o repreendeu. Aonde você olha? Olhe para mim. Ele afirmou que olhava, mas estava preocupado. Nisso, ela moveu a espada. Com sua energia, moveu-se lentamente para ele ver. Está tudo bem, disse. A aranha gigante à frente dela caiu, perfeitamente dividida ao meio. O golpe de Dako foi um movimento simples, de baixo para cima. Com aquele corte, o protagonista viu a vasta distância entre o nível dele e o dela. A aranha simplesmente caiu, com partes do corpo espalhadas. Após isso, o protagonista recebeu tantas notificações de novos conceitos que começou a ter dor de cabeça. Ele entendeu técnicas super avançadas e vários conceitos subiram de nível. O poder que viu era o que sentiu no campo de Ortema. Com dor, ele questionou como alguém pôs tanto querer numa espada. O conceito era tão letal e vivo que o arrepiou. Com a visão embaçada, a garota se aproximou e perguntou se ele vira o golpe. Ele reclamou da proximidade e ela jogou-lhe uma esfera violeta. Com a esfera na mão, ele notou que transbordava energia. Ele ficou feliz, mas se perguntou se devia ficar com ela. A garota, sorrindo, disse que era a recompensa dele, e para não hesitar, apenas aceitar. De longe, Slight os viu muito íntimos. Ficou furioso e gritou para pararem de conversar e o ajudarem. Ele estava preso nas teias há um tempo, muito preocupado, pois Ruchel, em modo Berserker, já vencera sua aranha e estava fora de controle. O protagonista olhou a jovem, assustado. Vendo Slight, Dako comentou. Ele é um fracassado. Nosso herói sabia que, se avançassem, seriam derrotados pela garota fora de controle. Ele olhou para trás e disse que só Dako podia lidar com aquilo. Ela não parecia feliz por resolver os problemas do grupo de novo. A jovem fora de controle, então, começou a encarar os outros. O protagonista tentou fazer Dako entrar em razão, pedindo ajuda, pois a situação era anormal. Com persistência e bons argumentos, ela cedeu, mas algo chamou sua atenção. Assim, ela começou a se alongar, animando o protagonista. Olhando para ele, ela disse que manteria a fera ocupada em troca de ele derrotar a outra aranha. No meio da conversa, Dako interrompeu o que ia dizer e avançou em direção a Ruchel, ainda a provocando com palavras para atraí-la cada vez mais. Dako se divertiria com a garota descontrolada. Quanto mais a provocava, mais Ruchel entrava em fúria cega. Dako conseguiu. Ruchel a atacou com as garras, pulando da aranha morta. Dako apenas desviou e recuou, seguindo com os insultos. A cada golpe de Ruchel, desviava-o com um movimento simples. Após muitos ataques, ela não acertou nenhum fio de cabelo branco em Dako. No local desejado, Dako agarrou o pulso de Ruchel e a derrubou. Com o impacto, a jovem recuperou parte da razão, mas não o suficiente. Dako a soltou e a provocou novamente, dizendo para parar de atacar cegamente alguém mais forte e levantar. Ela garantiria que Ruchel ficasse consciente e entretida. O protagonista, ouvindo a jovem rosnar, as observava lutar. Vendo sua distração, Dako o repreendeu, e ele materializou a espada para lutar com a aranha.
Mesmo perante o monstro gigante, Dako acreditava que venceria se observasse o golpe. Ele perguntou a ela em que baseava tanta confiança. A garra gigante da aranha atingiu o chão, perto do protagonista, que mal conseguiu desviar. Slight viu seu amigo quase ser atingido. A aranha, debilitada, subestimou a força dele. Provocado por uma aranha, ele cerrou os dentes de tanta raiva. Sabendo o que fazer, imediatamente invocou Eva. Dessa vez, não surgiu só uma corrente, mas vaias e símbolos mágicos. As correntes prenderam boa parte da aranha, que demonstrou insatisfação. Slight se surpreendeu ao ver seu amigo prender o monstro. Dako olhou brevemente para trás, desviando o olhar da própria luta. O protagonista avançou com a espada contra a aranha, mas nem todas as patas estavam presas. As livres tentaram atacá-lo, mas ele desviou várias vezes. Com Eva prendendo a maioria das patas e os conceitos de corte e veneno de sangue na espada, ele estava pronto. Ele se aproximou o máximo, com ódio no olhar, e atacou a aranha gigante. O golpe acertou, mas não a derrotou. Slight, cético, observava tudo, questionando o ataque falho. Sem desviar de Ruchel, Dako observava o protagonista com olhos aguçados. Recuou uns metros, porque o ataque foi tão fraco. Ao olhar a espada, percebeu que o veneno de sangue não ativara corretamente. A aranha, já presa, começou a quebrar as correntes para se libertar. Fazia sentido uma habilidade falhar. Após se soltar, estava pronta para atacar. Imediatamente, ela desferiu um golpe enorme que podia ter acabado com ele ali. Quando a aranha gigante rompeu as correntes e atacou o protagonista, levantando poeira, Dako congelou, abrindo brecha para ser atacada. Quando a poeira baixou, todos viram a aranha caída e o jovem segurando sua espada. Em seguida, a espada caiu e ele desabou, exausto. Tomado pelo esgotamento, ele relembrou o ocorrido. Assim que espada e perna da aranha se tocaram, ele mudou o ângulo de ataque no último instante. Ele tremia ao reaver a espada, sabendo que, se o golpe o atingisse de frente, ele e a arma seriam destruídos. Perguntava-se como percebera o movimento. Por um instante, uma fração de segundo virou eternidade. Então, uma notificação apareceu. Ao desviar do ataque, ele dominou o conceito de fluxo. O que ocorreu fez o protagonista se levantar, elogiando a amiga em seus pensamentos. Ao se aproximar novamente da aranha, ele entendeu que não conseguiria imitar sua esgrima, mas sabia o que fazer para melhorar. Com a espada na mão, ele encarou a aranha. Sentindo a hostilidade, ela ergueu as patas para atacar, mas ele brandiu a espada, defendendo e desviando dos ataques. Ao observar, Slight lembrou-se do conceito de esgrima aparar, que envolvia desviar ou redirecionar ataques do inimigo. Se bem aplicado, abriria uma brecha na defesa do oponente. Slight sabia que era só um conceito tático, a realidade bem diferente, mas seu amigo fazia o impossível. Mesmo inexperiente, ele já mostrava uma habilidade impressionante. Vendo-o desviar, Slight duvidou se ele já havia segurado uma espada. Após desviar de mais um golpe, o protagonista achou a brecha que buscava. Usando o conceito de desvio em ataques frontais e girando a espada para se defender de ataques laterais, ele avançava. Aos poucos, a vitória se mostrava. Mas outra batalha se arrastava, a das garotas. Ruchel estava descontrolada, mas foi desarmada ao tropeçar nos pés de Dako, que a derrubou enquanto observava a luta do protagonista, achando inacreditável. Ela achou que ele aprenderia com ela, mas era ele quem a estava ensinando. Ela se lembrou de uma arte marcial que usava o fluxo como essência, mas poucos ousavam, pois requeria capturar um breve momento, algo quase impossível. No entanto, ela via o protagonista fazer isso repetidamente. Agora, a aranha estava sob pressão. A jovem de cabelos brancos sabia que usar essa técnica era arriscado e exigia esforço enorme. Por isso, a maioria, como Slight, buscava técnicas fáceis. Ela sempre quis dominar as artes marciais, e agora ele lhe dava essa chance. Enquanto Dako se entretinha, Rukal se erguia. Nesse meio tempo, já mais calma, deu uns petelecos em Slight, que pedia para ser solto. Dako não ligava para nenhum dos dois, só queria ver a luta. Ela viu que só rebater não o faria vencer. Em dado momento, cerrando os dentes, o protagonista avançou à aranha. Mesmo ameaçado, ele seguiu seu movimento. Dako o viu usar a força inimiga, geando rápido e combinando duas habilidades. Diante dela, ele cortou a aranha gigante com um giro de espada horizontal de baixo para cima. O golpe foi preciso, acertou em cheio e a aranha uivou de dor. Vendo a cena, Slight ficou mudo, enquanto a jovem de cabelos brancos, corada, vibrava intensamente com o sucesso do protagonista que vencera a difícil batalha e agora só assistia a aranha gigante cair. Com a derrota da aranha gigante, seu corpo desabou no chão.
Logo em seguida, Ban Yunwan desabou, vencida pelo estresse e pela fadiga da batalha. Notificações do sistema começaram a chegar, informando que os conceitos externos e internos do protagonista foram sintetizados. Ele sentiu grandes mudanças no código interno ao ouvir o chamado de Slight, preso em teias de aranha. A situação piorou quando Dako pediu ajuda para domar uma fera selvagem. O protagonista se sentiu sobrecarregado. Ele mal tinha derrotado uma elite, e todos já confiavam nele para resolver tudo. No caos, Slight disse que as teias exigiam magia para sumir, e Dako alertou sobre a energia infinita de Ruko. O protagonista teve uma ideia ao vê-los discutindo quem ajudar primeiro. A solução foi absorver o conceito da teia que prendia Slight. Assim, ele obteve o conceito de teia e alimentou a pequena Eva. Com esse novo poder, ele criou correntes em rede e as lançou em Ruko, imobilizando a garota incontrolável no chão. O protagonista avisou: impossível se libertar, pois as correntes drenavam magia. Enquanto ela se contorcia para escapar, as correntes a apertavam, fazendo-o e Dako corarem. Envergonhado, Slight rapidamente cobriu os olhos do protagonista, chateado por ser o único sem visão. Embora a situação estivesse resolvida, a transição de sala não ocorreu. As correntes funcionaram e o cabelo de Ruko voltou ao rosa original. O protagonista anotou a carteira de estudante ativa e perguntou se deveriam ir. Todos concordaram, mas foram surpreendidos por uma sombra vermelha. A sombra, como uma ilusão, sussurrou que tinham passado no teste. Sem saber reagir, o grupo viu a sombra condensar-se num círculo de intensa energia. O círculo virou uma luz vermelha e então uma mulher, oferecendo um contrato com o observador de 10.000 olhos. Lá fora, a professora, com a identidade em mãos, esperava aflita, seu olhar revelando grande preocupação. Um grande portal se formou em frente à torre. Quando a poeira baixou, ela viu os alunos como protagonista. Yumina correu, perguntando se estavam bem. O protagonista tranquilizou-a, dizendo que todos estavam. A professora confessou sua preocupação, explicando que não saíram mesmo após o aviso de evacuação. Diante da pergunta, o protagonista pediu um local reservado antes de explicar. Falando em nome do grupo, ele explicou que havia ocorrido uma irregularidade após a mudança para a sala 4, mas que era complicado colocar em palavras tudo o que se passou. Yumina, então, expôs o que sabia. Ela disse que a anomalia foi causada por um intruso que eliminou um estudante. Ela explicou que esses piratas dimensionais caçam novatos para roubar suas identidades, impedindo a ressurreição e aprisionando-os na torre. Sobre o destino dos invasores, ela revelou que escaparam. Dakoyan, a garota de cabelo branco, interveio, questionando se não era um teste. Ela disse que, se invasores pudessem invadir a academia e nada fosse feito, a instituição não seria a melhor do multiverso. Yumina, a professora, discordou e expôs a dura realidade. A academia protege os alunos, mas na torre estão sozinhos. Se a torre escolhesse invasores, a academia não interferiria. Era a vontade da torre e deveria ser respeitada. Dako repetiu as palavras da professora com desdém. Pegando sua identidade de estudante, ela disse não gostar da situação e preferir se teleportar a continuar a conversa. Assim o fez, sumindo na frente de Yumina. Vendo isso, o protagonista interveio. Pediu à professora que entendesse a reação de Dako, pois algo grave houve ali. Intrigada, Yumina pediu que ele explicasse. Ele pensou um pouco, tentando achar o melhor jeito de explicar que, antes de voltarem, houve um encontro. Um que deixou Slight e Rushel desconfortáveis, e que ele mesmo não sabia como descrever. Ban Yunwan revelou à professora que viram a constelação. A constelação era de patronos, observadores transcendentais, atentos a várias dimensões. Ao achar alguém interessante, eles firmavam um contrato. Eram seres transcendentais que influenciavam esta dimensão. Podiam dar magia poderosa, habilidades especiais e artefatos. Mas exigiam muito em troca, e ninguém recusava. Todos sabiam que num mundo onde poder é valioso, nada superava suas ofertas tentadoras. Constelações eram parceiras atraentes, então a professora não cria que os observadores estivessem no mesmo mundo. O protagonista revelou que o observador de 10.000 olhos falou. Ele também disse que o observador tinha uma voz estranha e prometeu poder em troca de suas exigências. A professora, sem saber da história real, achou tudo muito incrível, com uma expressão radiante enquanto falava. Mesmo a professora animada, a garota de cabelo rosa e Slight não se empolgaram. Após o protagonista indagar a professora se era incrível e ela confirmar, ele fez uma pergunta difícil, mas queria saber a posição da academia sobre isso. A princípio, a professora se surpreendeu, mas disse que a academia valorizava a neutralidade. Ao ela dizer que, no fundo, eles incentivavam os contratos, o protagonista entendeu.
Ouvindo isso, o protagonista não podia crer que a academia estivesse sem defesa. Ele voltou à realidade com as perguntas insistentes da professora, que queria saber o pedido do observador. A pergunta tensionou Ban Yun-wan, que revelou ser uma eliminação. A professora chocou-se com o dito pelo protagonista. Confusa, pediu mais clareza na resposta. Foi então que ele revelou toda a história. O observador prometeu empregar 2 deles se eliminassem os outros 2. Por isso, o grupo estava tão chateado. Ele lhes contou que, na torre, a estranha voz da constelação falou com eles, fazendo uma proposta e jurando amor. O homem estendeu a mão aos 4, esperando que um deles agisse e atendesse seu pedido. O protagonista cerrou os dentes com aquela conversa fiada. Não iria entrar, e Dako esperava que também não. De lado, o protagonista notou o amigo juntando energia. Os olhos profundos dela tremiam com tanto poder. Ele disse a Yumina que Dako pediu para a deixarem, mas a professora entristeceu. Ela entendeu que a garota usou sua energia para expulsar a constelação. Após o relato, a professora perguntou se isso significava que não podiam entrar na torre. O protagonista contava com a torre para o duelo contra a Erector, e não poder usá-la era inconveniente. Ele pensou que teria de treinar com o tempo restante. Ele ligou para a professora, disse que pensava em mandar o ocorrido na torre como um relatório com a gravação. Ela disse que sim, mas se possível, queria saber mais durante uma refeição. Mas, ao olhar para a garota, soube que era impossível após tudo o que houve. O protagonista explicou que ambos estavam exaustos, física e mentalmente. Ela ficou triste por entender a dor dos alunos. A professora elogiou os 3 pelo bom trabalho. O protagonista ficou grato pela consideração. Ela prometeu evitar que tal situação se repetisse para que ninguém pensasse mal da academia. Assim, mandou todos descansarem bem. Slight e Rucho se despediram e partiram via teletransporte. Nosso protagonista pediu que dessem lembranças a Dako. Ele ia sair, mas a professora pediu para esperar um momento. Ela disse que tinha uma pergunta a fazer e avisou que seria direta. Então, preocupada, ela perguntou por que o observador não prometeu contratos a apenas 2 dos 4, mas em vez disso, selecionou ele e Doku Yeon. A pergunta da professora chocou o nosso protagonista, mas no fim, ele a confirmou. Ele sabia que o observador não só queria colocá-los uns contra os outros. Ele queria cernir algo da areia, e o observador apontou para eles, dizendo que poderiam alcançar o topo juntos, mas só se livrassem do peso morto. Ao verem isso, a loira de olhos azuis e a ruiva ficaram arrasadas. Aquele ser, surgido do nada, e que antes parecia um inimigo, agora tentava fazer os 2 amigos brigarem. O protagonista e a jovem de cabelo branco ficaram surpresos com a proposta. O ser prometia que se eliminassem os outros 2, todos os alpinistas receberiam um tesouro mais radiante e que deveriam aproveitar, pois o mundo era assim. Após contar tudo e relembrar a professora Umina, ele voltou ao dormitório, encontrando-a em posição fetal. Ele olhou para a amiga, imaginando se Slight tinha tomado banho. O protagonista se aproximou de Slight para quebrar o gelo, elogiando sua pose de sentado. Pina, ele se virou para ir ao banheiro enquanto seu colega tentava dizer algo. Slight perguntou se o estava humilhando. Revirando os olhos, o protagonista se assustou com a pergunta, sem entender o motivo do amigo. Seu companheiro pediu desculpas, dizendo que só queria desabafar. Ele disse que o protagonista podia insultá-lo, pois não era nada. Isso fez o protagonista se sentir mal perto de Slight. Minutos depois, Slight ergueu a cabeça para encarar o protagonista, a primeira vez desde que entrara no quarto. Ele disse que o odiava, o que deixou o protagonista sem saber como reagir. Embora o protagonista quisesse expressar seu ódio, teve que se contentar em só pensar nele. Assim, ele teve de aguentar e esperar, achando que a ingenuidade seria útil. Apesar de tudo, o protagonista sentou para ouvir o colega de quarto. E disse a Slight que podia falar o que quisesse, que não se importaria. Slight permaneceu deprimido, mas decidiu falar, afirmando sua importância em seu mundo. Ele era dos mais talentosos. O protagonista já esperava o talento de Slight em seu mundo. O pai de Slight disse que ele exagerava, assim como sua família e companheiros. Eles louvavam seu talento e até lhe deram a espada sagrada, concedendo-lhe um poder inigualável. Ele formou um contrato com a espada sagrada, graças à confiança de todos. Boy perguntou a razão da preocupação com o protagonista, que tentava dizer a Slight que era talentoso. Não precisava levar a sério as palavras daquela entidade ridícula. Ao ouvir o protagonista, os olhos de Slight se arregalaram, pois a situação era diferente para ele. Slight usou as palavras do protagonista contra ele, alegando que era fácil ignorar a entidade, pois fora escolhido. Light, ofendido, persistiu em suas queixas. Afinal, eram seres divinos. Eram seres transcendentais, bem mais fortes e reconhecidos que humanos. Ele não acreditava que Doku pudesse recusar tão fácil. Ao ouvir aquilo, o protagonista ficou surpreso com a pergunta. Ele compreendeu mais ou menos o que Slight estava a insinuar,
e então baixou a cabeça, afirmando que tinha recusado porque tal proposta era inútil. Explicou também que havia muitas formas de se destacar. Light, contudo, afirmou que ele só dizia isso por possuir um talento avassalador, e para ser sincero, que se recebesse uma escolha de um ser divino, hesitaria, ainda que com certa relutância. O protagonista não acreditava que Slight dissesse que não recusaria tão fácil. Ele poderia ter feito essa escolha, mas se sentia ressentido e com medo. Perante aquela revelação assustadora, o protagonista ficou mudo. Após o banho, suspirou ao secar o cabelo. Ele olhou em volta e notou que Slight, mais calmo, foi para a cama. Mais calmo, nosso protagonista o observou por um momento. Ele até pensou que o colega estava dormindo e decidiu ir embora, mas o jovem o chamou, Light. Com culpa no rosto, ele pediu desculpas ao protagonista por ter chorado assim. Ele também disse que o ocorrido não foi só culpa dele, então pediu desculpas por sua atitude. Com um amigo mais calmo e se desculpando, o protagonista sorriu. Disse que estava tudo bem, pois eram amigos. Ao ouvir isso, Slight se conteve para não chorar. O protagonista disse que podia ouvir e avisou que sairia por um tempo. Abriu o inventário, pegou uma caneca de chocolate quente e a deixou para Slight. Ao deixar a xícara ali, ele disse que as coisas ruins iriam embora depois de algo doce. Após deixar o quarto, o protagonista refletiu um pouco. Ele sentiu que havia mudado desde a primeira vez. Enquanto ele ainda pensava, a jovem de cabelos brancos se aproximou sem que ele notasse. Ela se aproximou, olhos brilhando, dizendo que ele voltara e aliviada por não ter que entrar. A surpresa o atingiu ao vê-la ali. Ele perguntou o que ela fazia no dormitório masculino. Ela mandou-o calar a boca, dizendo que não era crime se ninguém soubesse. Antes que ele pudesse falar, ela o agarrou pelo colarinho. Agora, sentado em um banco em uma área da academia, nosso protagonista perguntou se ela tinha ido ali só porque o café anexo estava muito cheio. Ela disse que só foi parar ali depois de andar um pouco sem rumo. Ela demonstrou curiosidade sobre Slight. O protagonista a repreendeu por falar assim. Ela questionou se não era a verdade, e que o problema, para ela, era que tudo vinha da espada. Ela perguntou se Yu Won também não sentia o mesmo. Ela disse que toda aquela força, os instintos aguçados em combate e até as habilidades de Slight vinham da espada. Sem vergonha, ela adicionou mais queixas à sua longa lista contra Slight, dizendo que ele nem conseguia entender a situação. Nosso protagonista, frustrado, pediu que ela parasse, mas ela concluiu que, em momentos difíceis, Slight perdeu a coragem e o ânimo. Não satisfeita em só falar dele, ela também apontou as falhas de Rachel. Com isso, nosso protagonista suspirou. Ele não sabia se ela queria provocá-lo ou estava preocupada. No fim, olhou para o céu e perguntou se estava tudo bem. Aquela pergunta a pegou de surpresa. Então ele teve que ser mais detalhado, dizendo que ela agia estranho desde que encontrou o ser divino. Ela mostrou irritação até com o professor, que perguntou se estava bem. A jovem se assustou e corou. Com timidez, ela perguntou se ele o descobrira com suas habilidades. Ele só recostou a cabeça. Voltando à sua posição normal, ele pegou um pouco mais de chocolate quente para os dois de seu inventário. Ao dar-lhe o chocolate quente, ele disse que não precisava de habilidades, pois ela expressava tudo. Dako não soube o que fazer com a preocupação do protagonista, e acalmou-se, pegando o chocolate quente. Tomou o primeiro gole da bebida, pensando se ele a confortava. Após o primeiro gole, ela disse que a bebida era mais doce do que esperava, mas ele queria saber o que ela esperava de um chocolate. Ela relembrou o observador da torre, revelando seus pensamentos. Pensou se os amigos sentiriam o mesmo. Suas ideias o surpreenderam. Os seres na torre existiam só para destruir em busca de desejos. Ela perguntou ao protagonista se ele achava que o ser e ela pensavam o mesmo. Diante disso, ele se assustou de novo. Ela, sabendo que ele não responderia, o fez por ele. Era a mesma coisa. Ela pensou em descartá-los se eles não fossem úteis. Suas palavras amedrontaram o protagonista. Ela percebeu que, se mais radical, seria seduzida pela ideia de escolher só os melhores. Ela poderia ter ignorado Slight e a garota de cabelo rosa. Doko se culpou pela inutilidade deles. Ela achou que não podia ter pensado assim. Nosso protagonista, sem saber o que dizer, tomou um gole da bebida, buscando inspiração nela. Após algum tempo, e ao escutar a garota reafirmar sua ideia sobre aquilo, ele a olhou e disse que era ingênua também. Ela corou e se virou para ele, após desabafar seus pensamentos. Quando ela perguntou se ele achava que os outros tinham talento, ficou claro que sim. Em seu quarto, Slight olhava a xícara enquanto o protagonista contava ao amigo sobre as qualidades deles. Tendo certas tendências a depender da espada sagrada, Slight, em seu quarto, tomou o chocolate quente, pois não conseguia acompanhar as circunstâncias. O protagonista pensava o mesmo de Rachel, que tinha uma habilidade incrivelmente forte. O problema era que esse potencial era frustrado por seus conflitos internos. Se ambos superassem suas fraquezas e falhas, ele sabia que seriam grandes lutadores. Então, ele convenceu sua colega de que seus talentos o surpreenderiam.
A jovem de cabelos brancos tentou seguir os pensamentos do protagonista, mas sem a mesma capacidade. Em silêncio, ela demonstrou, cerrando os punhos, que não tinha a mesma confiança que ele em seus amigos. O problema não era a falta de crença dela nos outros, mas a fé dela no protagonista, o que de início o pegou de surpresa. Isso o animou. Treinando, os amigos ficariam mais fortes. O rapaz se levantou de repente, afirmando que, se a dupla superasse os desafios e crescesse, ela admitiria que ele estava certo. Mas, se o resultado não a agradasse, ele seria o responsável. O protagonista não gostou nada de ter que assumir a responsabilidade, como ela disse. A jovem o deixou para trás com todas as surpresas e dúvidas que ainda tinha. Ao saltar, ela o avisou que, se ele desperdiçasse 1 minuto do tempo dela, seria culpa dele, e ele seria responsabilizado. Contudo, ela se despediu e pediu que ele se encontrasse com os dois ingênuos na manhã seguinte. No dia seguinte, uma batalha intensa já acontecia na sala de treinamento. Nosso herói assistia à batalha com um olhar distante. Light tentou avançar contra Dako, que lutava com as mãos vazias. Contudo, seus esforços não evitaram que a garota o atirasse em direção ao protagonista. Light tremia no chão, procurando o amigo em direção oposta de onde ele estava. Arrastando-se até ele, Slight chorava, questionando o protagonista sobre o que estava acontecendo. Ele insistia, pois foi o único atingido por aquela bárbara que o agredia insensivelmente. Ao se aproximar, estalando os dedos, ela os assustou ainda mais. Ela disse que era um treino físico, então alguns golpes seriam mais fortes. Ela relembrou Slight de que ele não era como Ban, que aprendia rápido. Light disse que precisava de sua espada, mas seu treinador não o permitiu. O loirinho, chateado, pediu ao protagonista a espada. Contudo, o protagonista insistiu que ele a obtivesse por seus próprios meios, pois Doku o treinava. Ele queria que Slight acreditasse neles, ao menos ali, que era para seu crescimento. Relutantemente, ao ver a insistência do protagonista, Slight concordou, cabisbaixo, animando-se com o possível significado. Ele estava decidido a confiar, mas, ao se prepararem para recomeçar, o incentivo foi um pé em seu rosto. Era Doku, sua colega, que o surpreendeu, embora ele tivesse dito muitas vezes para não fazer isso. Enquanto o protagonista se surpreendia com a agilidade da amiga em se aproximar de Slight, ela seguia o treino, pois ele precisava de todo o reforço possível. Ela achava que ele não devia confiar só nos olhos para sentir os ataques que viriam. Enquanto ele não entendesse o que estava acontecendo, ela continuaria a atacá-lo de novo e de novo. Ela o golpeou mais vezes e, irritada, mandou-o prestar atenção na postura. Ele precisava reagir rápido, sentir a origem dos ataques, e não só com os olhos. Enquanto a moça seguia provocando Slight, nosso protagonista observava a luta com seus olhos que tudo leem. Ele percebeu que os atributos de Slight caíam em tempo real. Normalmente, Slight era um monstro que lidaria com Erector, mas as coisas mudaram. Como não podia usar a espada, suas habilidades pareciam sumir. Observando a luta, ele pensou que, se a espada causou a mudança, a condição de Slight podia ser pior do que imaginava. Enquanto isso, a garota prosseguia a luta intensa. Ela lançava ataques físicos e psicológicos. Ela precisava que ele entendesse rápido, perguntando se Slight era uma espada e não uma pessoa. Mesmo negando algumas vezes, ele continuou apanhando, mas exausto das provocações da amiga, reagiu. Um poder estranho começou a atingir o corpo de Slight, como chamas poderosas, e ele tentou tomar a iniciativa pela primeira vez, tentando dar um soco na direção de Dako. Isso deixou a garota totalmente surpresa. Era uma energia explosiva na direção da jovem. No entanto, Dako se esquivou a tempo. Contudo, um dos ataques de Slight causou uma imensa onda de ar, deixando o protagonista boquiaberto ao presenciar o ocorrido. Ao lado, Rachel também não entendia como aquilo acontecera. Todos olharam, e o loiro havia virado mulher. Suas curvas acentuadas, o cabelo agora longo. Quando Slight parou de se esconder e cedeu, o que reprimia foi libertado. Dako observou e se irritou. Contudo, naquele instante, o poder de Slight se manifestou e se acumulou. Era um brilho intenso e uma luz que vinha diretamente de seu peito, fazendo-o se contorcer de dor. A intensidade o fez agachar, enquanto nosso protagonista corria em sua direção. Ele nada pôde fazer, pois a amiga de cabelos brancos o deteve, tranquilizando-o, pois o amigo estava bem. Ela, ao vê-lo retomar a forma original, percebeu que ele não era o real problema, mas sim um desafio complexo. Sentado no chão, lá estava ele com um olhar de incredulidade. Aproximando-se de Slight, Doku perguntou se ele sabia qual era o problema dele, confirmando que ela e Ban estavam certas. Slight sentia que não podia seguir, mas pediu que ela continuasse a enfrentá-lo. Ela o olhou estranhamente e aceitou. Ela disse que a garota precisaria se desculpar com Slight por estar errada. Vendo a jovem se desculpar à sua frente, ele ficou sem graça e coçou a cabeça, dizendo que ela não precisava se desculpar. As próximas palavras de Dako realmente o feriram, dizendo que ela o via como ingênuo e sem noção, não alguém totalmente assim.
Nesse momento, Rachel puxou a camisa de Bam, dizendo que eles também deveriam treinar. Ele não deu atenção à jovem. Os olhos do protagonista tinham um forte tom dourado. Ao observar Slight, 2 conceitos foram liberados: espírito demoníaco e espírito sagrado. O protagonista não entendia como 2 poderes tão distintos coexistiam. Ele considerou que isso poderia ser a razão. Quis conversar com um colega, mas adiou. Primeiro, desculpou-se com Rachel. A garota aceitou as desculpas, dizendo que tudo bem, mas que queria treinar. Ele lembrou como ela ficou depois de se transformar. Ela também achou que podia dar errado, mas ele daria um jeito. Ele invocou a serpente, sabendo ser o único meio de contê-la caso a transformação ocorresse. Mesmo assim, ele resistiu, mas a garota manteve sua convicção. Ela almejava controlar o próprio poder para assim ajudar a todos. Decidido a aceitar o pedido, foi ao cavalete, onde havia espadas de madeira. Após escolher uma, ele a jogou na direção da garota, que a pegou com um olhar curioso. Diferente de Dako e Slight, o protagonista queria que ele e a garota tivessem seus próprios ritmos. Ele não queria que fossem como a outra dupla, e a jovem de cabelo rosa entendeu o porquê. Com suas espadas de madeira em mãos, o protagonista perguntou se podiam começar. Enquanto a jovem dizia que ia dar o seu melhor, algo veio à mente do protagonista. Ele pensou que era isso que sempre sonhou para sua vida na universidade, a paz da juventude que ele imaginava. Não seria uma luta caótica de golpes fortes sem objetivo. Eram jovens se incentivando. Só de pensar nisso, nosso protagonista sorriu com o rosto um pouco corado, percebendo a sorte que tinha. A jovem, ao ver o rapaz pensativo, perguntou se deveriam iniciar. Assim que decidiram iniciar, a fofa garota de cabelo rosa liberou seus poderes, mostrando as garras. 5 minutos após a fera revelar o lado demoníaco, a sala estava empoeirada. Como um protagonista muito assustado que rapidamente chamou por sua cobra, Ava pediu para ela virar corrente e segurar a garota. As correntes novamente envolveram a jovem, drenando sua energia e exaurindo seu poder. Logo depois, seu poder se dispersou e ela recuperou a consciência. Era visível o alívio dele. Ele agora parecia desmoronar. Ela correu, aflita, perguntando quantas vezes ocorrera. Ele havia passado por isso mais de 10 vezes. A jovem estava triste por tê-lo devastado, mas ele não queria que ela se sentisse mal, então lhe deu um leve tapinha na cabeça. Ele mostrou a ela um sorriso brilhante e a lembrou que havia prometido ajudá-la. Ainda com a mão na cabeça da jovem, ele afirmou que já estava preparado para aquilo. E naquele momento, a dupla se assustou quando alguém se aproximou. No rosto da jovem de cabelos brancos, a irritação com o protagonista era evidente. Era visível seu desprezo ao segurar Slight pelas pernas, irritada. Enquanto ela treinava, o protagonista falava com a fera. Ele se surpreendeu com o comentário, e Rachel tentou defendê-lo. Ouvindo isso, Dako se inclinou e indagou suas intenções. Ela disse que treinar dispersa era rude com o oponente. Enquanto a jovem, culpada e de cabeça baixa, Dako aproveitou para piorar a situação. Após isso, o protagonista virou-se e viu a jovem deprimida. Vendo a jovem tão triste, ele notou que ela era muito sensível em relação a Dako. Ele sabia que Rachel não teve tempo para cuidar de sua saúde mental, mas tentava o seu melhor. Ele afirmou a todos que estava tudo bem. Dako estava curiosa sobre o que ele queria dizer. Em resposta, ele revelou ter pedido ao professor permissão para levar um coelho ao deixar a ilha flutuante, e o professor concordou. Dako achou o pedido ótimo, pensando que seria escolhida, mas ele disse à moça de cabelo rosa que a levaria consigo dali em diante, quebrando suas expectativas. A jovem de cabelo branco assustou-se, e a loira de olhos azuis reprovou. Rachel mal podia crer na escolha dele. No dia seguinte, o protagonista foi a uma loja feminina. Sentado em um banco, explicava coisas a outros no comunicador. Ele já dissera que não pernoitaria e que estaria de volta antes do amanhecer. Dako ficou furiosa. Ao falar com a dupla, seus olhos se arregalaram ao olhar para o lado. A jovem de cabelo rosa surgiu com a roupa que Bunny escolheu, blusa branca e saia rosa. Isso lhe deu um visual fofo, combinando com seu cabelo. Então ela olhou o protagonista e perguntou como estava, pois sentia que mostrava muito a sua aparência. Ele cobriu a boca para esconder o sorriso de alegria ao vê-la. Os dois saíram da loja e caminharam pelas ruas. Ela estava maravilhada com tudo. Ele atravessou a rua, pedindo para ela andar mais, pois havia um distrito de lojas de departamentos. Enquanto tentava seguir o protagonista, ela se perdeu no meio de uma multidão. Quando percebeu, várias pessoas já haviam aparecido. Ela tentou se apressar, pois assim, acabaria por perdê-lo. Quando pensou estar perdida, alguém a abordou. Segurou seu braço. Era Bun, que a tirou da multidão. Ele pediu desculpas, pois havia esquecido que era a primeira vez dela ali. Rachel corou quando Bun pegou em sua mão. Ele sabia que o distrito comercial era movimentado. Rápido, ele se virou e escondeu o rosto, que estava corado. Por isso, ele também não viu que o rosto dela estava corado. Os dois caminharam em silêncio. Em um trecho do passeio, comeram comidas de rua, tipo carnes e crepes.
Visitaram uma doceria com bonecas de pelúcia e ela ganhou um pinguim do Bun. Um tempo depois, livres, eles correram, assustando pombas brancas que voaram, tornando a cena mais bonita. Rachel se divertia tanto que corava. Os dois se divertiam muito. Na hora do almoço, a dupla sentou-se num restaurante e ele perguntou à jovem se estava gostando dos pratos, todos feitos de carne de monstro. Para ela, estava tudo ótimo, absolutamente delicioso. E para ele, que comia aquilo pela primeira vez, era melhor do que imaginava. Rachel estava maravilhada, não podia acreditar que comia carne e passeava pela cidade. Enquanto comia, os pensamentos e expressões dela mudavam. Ele, comendo um pedaço de carne à sua frente, notou a mudança no rosto da jovem. Preocupado, ele perguntou se algo a incomodava ou se a comida não agradou, mas o motivo era diferente. Ela ficou muito animada após tantos passeios agradáveis. Ele se surpreendeu ao ver sua tristeza. Ela questionava a justiça do que fazia, incerta se ajudaria suas habilidades. O protagonista cerrou os lábios, irritado e aborrecido. Em seguida, ele quis mostrar-lhe a preocupação, pedindo-lhe que olhasse suas mãos por um momento, dizendo que o que sentia estava tomando forma. Ele disse que antes, sua habilidade sentia a fúria dela, mas agora era diferente. Apenas passando tempo juntos, ele capturou emoções. Rukal concordou com o protagonista, pensando nos problemas deles naquele momento. Ele pensou que, enfim, ela via o símbolo acima de sua mão. Naquele momento, o protagonista fechou a mão que segurava a preocupação com a outra mão, dissipando o conceito com um grande sorriso. Ele mostrou as mãos vazias, dizendo que as preocupações sumiram. A jovem se maravilhou com o brilho disperso, como estrelas diante dos seus olhos. Ela não estava só animada com o brilho, mas também com as palavras de Bun prometendo resolver seus problemas. Ela, ouvindo seu pedido, concordou, pois achou tudo o que ele disse fascinante. Parecia mágica, como se estivesse se tornando realidade. A cabeça do protagonista retornou à última batalha, onde ela o atacou agressivamente. A jovem mudou de assunto, falando timidamente. Ela disse que queria conhecer o melhor. Nosso protagonista ficou curioso sobre quem Rachel se referia. Claro, era Dokuyon. Rachel alisou as mãos calmamente. Ela disse que Doku podia ser assustadora, mas gostava muito de Bun, e ele logo discordou. Era mais como se ela o tratasse como se fosse sua posse, como uma espada. Rachel começou a rir ao ouvir o comentário do protagonista. Ela achou hilário o fato de ele estar se comparando a uma arma. Ele não entendeu por que ela estava rindo, já que achou a analogia estranha. Ela disse estar aliviada, surpreendendo o protagonista. Ela deu-lhe um sorriso lindo e brilhante, dizendo que o achava um mago onisciente ou algo parecido. O protagonista não entendeu o que ela queria dizer, nem por que estava tão perto ao falar. Ela pegou a mão do protagonista, chamando-o para irem, se já tivesse comido. Seu sorriso estava mais bonito do que antes, indicando que sua preocupação sumira. Ela disse que, em gratidão por tudo que ele fez naquele dia, escolheria uma roupa para ele. A moça foi na frente, sorrindo, e ele carregava as compras. Na academia, professora Umina tinha uma reunião em sala escura. Com ela também estava o robô de filmagem dado por Bun. Ele parecia sob pressão, mas ela pediu para ele aguentar mais, pois acabaria logo. Ao ver as gravações, um professor enfureceu-se com a divulgação de informações sobre a torre. Iriam descobrir quem os deixou escalá-la. Ele não tolerava inferiores por suas transgressões. Uma professora de cabelo azul perguntou se havia como evitar que informações da torre se espalhassem. Outro professor disse que não havia violações nos vídeos. Mesmo assim, havia professores irritados. Em certo momento, alguém pediu silêncio a todos. Essa pessoa fez questão de falar com a professora Umina. Ele afirmou que aquilo era uma clara infração e queria saber como ela tencionava assumir a responsabilidade por isso. Diante da arbitrariedade do professor, ela o encarou, mantendo as emoções firmes, diferentemente do robô. Umina via as gravações feitas pelo protagonista. Ela se deu um tapa no rosto, percebendo o quão longe foram. Quando Bun expressou o desejo de escalar a torre e gravar, não havia motivo para objeção. Ela sabia que não funcionaria, pois máquinas externas não funcionavam dentro da torre. E mesmo assim, Bun ignorou a lógica, gerando resultados. Ela encerrou as imagens do robô. Umina tinha certeza que Bun não sabia o que ocorria. Não era o fato de ter trazido a gravação da torre, mas Bun ter criado uma ferramenta funcional lá, algo bem difícil. As complicações não paravam aí. Ele queria publicar o vídeo em seu canal, pois sabia que esse tema chamaria a atenção. Tal rebelião faria seu grupo obter mais apoio dos alunos da academia, e ela ficou preocupada. A informação da torre que eles tanto buscaram seria espalhada. Ela quis saber se ele não lamentaria. Ele afirmou que o esforço deve ser compartilhado. Além de Tik, seu robô de filmagem, não havia outro jeito de gravar vídeos. Assim, ele monopolizaria o conteúdo. Ele ia editar e tirar assuntos como a constelação, mas antes de publicar, acreditava. Ela sempre o apoiou, crendo que seu progresso seria notável, mas com consequências.
Mas ele já sabia disso, e era o que o Mina queria, conversando com ele antes. Aquele incidente atrairia a todos. Então Ban, buscando estabilizar sua posição, questionou a professora se ela se sentiria segura ao cuidar deles. Ela sorriu, sem acreditar que ele era tão admirável. Em resposta, ela disse que para se sentir seguro, ele deveria evitar acidentes. Ela já havia gerado grandes expectativas. Ela sentia que o que Ban criara geraria algo imenso. Então ela se calou, e a professora na reunião perguntou o que ela pensava. Sobre as coisas que Ban tinha feito e realizado, ela decidiu que o apoiaria. Então, ela perguntou à professora. Filmar e publicar um vídeo da torre era um assunto pessoal, não problema deles discutir. Ela deixou claro que não estava entendendo o que ele queria dizer quando tentou responsabilizá-la. O professor Alex Cantone tinha sido o responsável por pressionar a professora, agindo contra seus alunos. Ele riu, chamando-a de mentirosa linda, e elevou a voz, tentando instigar os outros professores, perguntando se ele era o único a achar que o ponto dela parecia uma defesa do aluno. A professora de cabelo azul mandou Cantone se calar naquele momento. Ela, Thalia Liriana, do Departamento de Criação de Artefatos, pediu ao Mina que lhe dissesse quem era esse aluno.